Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Deixa eu deixar para você uma palavra da parte de Deus aqui. Olha só, no livro de Apocalipse, capítulo 21, do versículo 8, diz assim a palavra de Deus: Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então aqui o Senhor está falando sobre todas as pessoas que praticam maldade em cima da terra, que praticam atrocidade, pessoas que se matam, pessoas que mentem, pessoas que são abomináveis, que praticam coisas que desagradam ao Senhor. A Bíblia diz que a sua parte será no lago de fogo e enxofre que arde. E a Bíblia diz que lá o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Sabe o que é isso, meu amigo? É um inferno. Quando uma pessoa ele morre sem Jesus, a alma dele vai para o inferno. Quando ele morre sem Cristo, a alma dele já está descendo ao abismo de fogo. Pessoas que rejeitaram a palavra de Deus, pessoas que rejeitaram o Evangelho, pessoas que viraram as costas para a palavra de Deus, essas pessoas morreram sem Jesus. Essas pessoas não deram crédito ao Evangelho, não deram crédito à palavra do Senhor. Então essas pessoas morreram e foram lançadas no inferno. E disse mais a palavra de Deus: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20 e do versículo 13 a seguir. Então aqui a Bíblia diz que o inferno será lançado dentro do lago de fogo. Eu não sei se vocês já viram em muitas reportagens aquele furacão quando ele está em erupção, que ele solta aquelas lavas de fogo. E aonde ele passa, ele vai queimando tudo. Assim também a Bíblia fala que o lago de fogo é igual aquilo. É igual aquelas lavas que o furacão ele solta. E a Bíblia diz que as almas das pessoas vão ser lançados dentro do lago de fogo. É a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado dentro do lago de fogo, aonde estarão para todo sempre os falsos profetas, os mentirosos, os abomináveis, as pessoas que cometeram atrocidades em cima dessa terra e morreram e passaram por aqui sem se arrepender, passaram por aqui sem se arrepender, sem aceitar o Senhor Jesus Cristo como teu único, suficiente Salvador da sua alma. E tem muitas pessoas hoje em dia pregando um evangelho que fala que não existe o inferno, mas o inferno existe, gente. E eu quero alertar você que ainda não aceitou a Jesus, para você aceitar o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Você que ainda não entregou a tua vida para o Senhor Jesus, faça isso, como diz a Bíblia, como diz a palavra de Deus. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, está dizendo, quanto aos tímidos, aqueles que têm vergonha de falar de Jesus, aqueles que não fala do amor de Deus para quem precisa ouvir o Evangelho. Então aqui diz, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, está falando sobre incrédulo. Incrédulo é todo aquele que não acredita na palavra de Deus. Quando você vai pregar o Evangelho para ele, ele começa a discordar de tudo que você está falando. Ele começa a discordar da palavra. Ele está certo, a palavra não. Ele está certo, o Evangelho não. Mas o Evangelho chegou até essa pessoa, como está chegando para você através desse vídeo. Mas Jesus, ele diz, mas quanto aos incrédulos
aos tímidos e aos abomináveis e aos homicidas. Está falando de homicidas aqui. Está falando de pessoas que tiram suas próprias vidas, pessoas que se matam, pessoas que pulam em frente de caminhão, pula de prédio, pula de viaduto, pessoas que tiram sua própria vida com uma faca, com um revólver, seja lá o que for, ele está tirando a sua própria vida. Então a Bíblia diz que essas pessoas não têm parte no reino de Deus, porque tirou a sua própria vida, não tem mais salvação. E diz também, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então a Bíblia está falando também sobre os feiticeiros, pessoas que fazem bruxarias, pessoas que trabalham com Satanás, pessoas que vivem as suas vidas para servir ao diabo em cima dessa terra. A Bíblia diz, se estes tais não se converterem e morrerem nessas práticas, irão para o inferno, irão para o lago de fogo, aonde estão os falsos profetas. E a Bíblia diz assim, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa e a mulher do Cordeiro. Então aqui o anjo chegou com mais uma taça e jogou sobre a terra. Então, meu amigo, a palavra de Deus está dizendo que muitos tais que praticam tais coisas que desagradam ao Senhor não herdará o reino de Deus, não herdará o reino do Senhor Jesus. Mas o Evangelho é salvação. Você que está ouvindo esta palavra, aceita Jesus hoje na sua vida, se arrependa dos seus pecados, se volte para Jesus, porque Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem após mim, eu jamais o lançarei fora. Jesus está dando uma oportunidade para você que está vivo. A Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivo. O Evangelho foi pregado para aquelas pessoas que já morreram, mas muitos recusaram a palavra do Senhor. Morreram nas suas práticas pecaminosas. Pessoas que tiraram suas próprias vidas estão hoje sofrendo no inferno. Mas a palavra de Deus, ela quer te dar uma chance, ela quer te dar um escape pela tua vida. Entregue a tua vida para Jesus hoje. Não dê ouvido a vozes de pessoas que não estão aí com a palavra. Pessoas que estão trazendo um evangelho que ele traz as suas próprias ideias. Não, o evangelho do Senhor Jesus, ele é salvação, mas também é condenação para todos aqueles que recusam a palavra de Deus nas suas vidas. Meu amigo, minha amiga, entregue a tua vida para Jesus hoje. Aceita o Senhor Jesus. No livro de Isaías 45 diz, olhai para mim todos os termos da terra e sereis salvos. Para a gente finalizar a palavra de hoje, vou repetir para você aprender. Apocalipse capítulo 21 e do versículo 8 diz, mas quanto aos incrédulos mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A alma da pessoa está condenada se não aceitar a Jesus. Mas Jesus nesse dia te dá um escape para a sua vida. Jesus, ele está dando uma chance hoje para você. Se o evangelho do Senhor Jesus chegou até você hoje, aceita Jesus na sua vida. Entregue a sua vida para Cristo hoje, porque Jesus ele quer salvar a sua alma. Amém, pessoal? O evangelho de Jesus é salvação. Então aceita Jesus hoje, escape pela sua própria vida. Amém? Aceitando o Senhor Jesus como teu único, suficiente Salvador da sua alma. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo. Compartilha ele.